tarde, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Eu vim gravar esse vídeo aqui. O Senhor me tocou para gravar esse vídeo, né? Para falar a respeito da política. A respeito das eleições que está chegando aí, né? Para presidente, se eu não me engano, e para governador. E essa semana eu recebi vários vídeos, né? De pastores incentivando pessoas a votar, cristãos a votar, né? O ímpio ele tá na mão do diabo, né? Mas os cristãos verdadeiros, os cristãos. E eu quero ler uma palavra, irmãos, para os irmãos, deixar uma mensagem para vocês a respeito da política, a respeito desse mundo político, esse mundo preso pelo diabo, entendeu? E ontem também, e esses dias, várias pessoas falando para mim me posicionar, que eu tenho que votar, que eu tenho que eleger Bolsonaro, que eu tenho que escolher, não se for o Bolsonaro, mas escolher outro, a não ser o Lula, porque se o Lula entrar, ele vai perseguir a igreja, ele vai perseguir os cristãos, ele vai tirar a liberdade dos cristãos. Agora eu pergunto, irmãos, que liberdade nós temos para pregar hoje? Que liberdade nós temos para pregar o evangelho hoje? Os irmãos vê nos vídeos aí no canal que as pessoas só faltam matar a gente. Só faltam matar a gente. Só faltam matar a gente em praça pública. Nós apanhamos, eu, o irmão Edson, o irmão Antônio, nós estamos respondendo por nós três. O irmão Edson, o Antônio e eu, e as irmãs que acompanham também, que ficam por trás gravando, entregando panfleto, eles apanham, são xingados, são humilhados, são rejeitados, até pela própria família. Até pela própria família. Agora eu me falo, que liberdade tem para pregar evangelho? Que liberdade tem? Então, irmãos, eu vou deixar uma mensagem aqui para que você fuja do laço da política. Para que você fuja do laço do diabo. Porque a política aí está enganando todo mundo. Agora está liberando tudo. Carnaval liberou. Ontem chegou um monte de vídeo do pessoal recebendo demônios dentro do carnaval, incorporando artistas. Você entendeu? Então, o papel da igreja aqui não é eleger Bolsonaro, Lula, Moro, Dória. O papel da igreja é pregar o evangelho. Amém? Vou ler umas palavras aqui para que os irmãos fiquem espertos. Para que os irmãos fiquem espertos por esse reino, esse império do diabo, do anticristo que está aí. João capítulo 18, versículo 33. Então Pilatos, a entrar no proprietório, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Vem a ti mesmo esta pergunta, ou te disseram a meu respeito? Replicou Pilatos: Porque eu sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entrega a mim. O que fizeste? Ele pergunta: O que você fez? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino nosso não é daqui. O reino do cristão verdadeiro, ele não pode defender essa pátria terrena. Estado de São Paulo, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra. Jesus falou: meu reino não é desse daqui. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos se empenhariam, iam votar, iam pegar em armas e me tirariam daqui. Mas o meu reino não é daqui. Nós, como vamos pregar na rua, nós procuramos ensinar o povo a desapegar deste mundo, a desapegar do dinheiro, a desapegar de todo amor ao mundo, amor à política, a confiança em político, confiança em governadores, confiança em presidentes, confiança em todo o sistema religioso e político. Por isso que os principais sacerdotes e o povo entregou para a política para matar Jesus. Pilatos falou: o seu povo entregou você a mim. Aí Pilatos perguntou: o que você fez? O que Jesus fez, irmão? Simplesmente por pregar a verdade, simplesmente por denunciar a política, por denunciar o sistema religioso. E eles ficaram irados com aquilo.
Entregaram Jesus para Pilatos, que é um governador, um político. Um político. Entendeu? Aí Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam e se empenhariam para me tirar. Agora me fala, irmãos. Se o Bolsonaro entrar de novo, o Bolsonaro vai tirar o bêbado do bar? O Bolsonaro vai fechar os bar para que o bêbado não entre? Que o carnaval, e ontem aconteceu o carnaval esse dia. O Bolsonaro tirou o carnaval? O Bolsonaro tirou as marchas gay, as marchas para maconha? O Bolsonaro conseguiu tirar a mentira dessa pandemia? Não conseguiu. A única coisa que tira a pessoa do bar é pregando o evangelho para ele. Aí ele não vai mais pro bar. Pregando o evangelho pro cara, aí ele não vai pro carnaval. Pregando o evangelho para o bêbado. Aí ele não vai perturbar as pessoas com as bebidas com som alto. O que tira a pessoa do mundo é o poder do evangelho, é o poder da palavra. Pregando a palavra de Deus. A igreja não foi feita aqui para ficar defendendo o político, para ficar defendendo o Bolsonaro, ficar defendendo o Lula. Nos outros países, irmãos, os primeiros cristãos, um governo pior que esse que nós temos, e pior que os outros que nós tínhamos, eles matavam os cristãos. Os cristãos eram mortos. Eram mortos defendendo o evangelho, não era partido. E cada vez mais as igrejas prevaleciam. Na China comunista, os cristãos morriam por defender esta palavra de Deus. Não defendendo político. Não defendendo governador, prefeito. Não defendendo sistema religioso, pastores. Cheio de pastor, irmão, ensinando o povo a ir para votar. Cheio de pastor incentivando o povo a votar. Incentivando o povo a defender uma pátria aqui. Você sabe por que eles defendem, irmãos? Sabe por que eles defendem? Porque eles têm medo de morrer pelo evangelho. Eles têm medo de ser perseguidos. Por isso que eles estão indo lá no Bolsonaro. Por isso que eles estão indo lá no Palácio do Planalto, lutando para que a perseguição não venha. Mas só que eu garanto, irmãos, se a perseguição vir, essas igrejas fecham tudo. Essas igrejas fecham tudo. Sabe por quê? Porque não estão com amor a Deus. O amor deles é nessa terra. Eles amam essa terra. Eles amam o que esse mundo dá. Tá entendendo? O próprio povo entregou Jesus para Pilatos. Os pastores, os próprios sacerdotes da época, entregou Jesus para Pilatos. Entendeu? E Jesus falou: nosso reino não é deste mundo. O nosso reino não é daqui. Irmãos, não temas, Jesus falou, aqueles que podem matar o corpo. Eles podem matar só o corpo, irmão. O máximo que eles podem, igual eu falo pros irmãos na rua, irmãos, o máximo que eles podem fazer é matar a gente. Mas a alma eles não tocam, porque a alma pertence a Deus. Esse corpo aqui, irmão, vai voltar pra terra. Esse corpo aqui não serve pra mais nada. O tempo tá passando, irmãos. O tempo tá voando. Jesus está acelerando a volta dele. O tempo está se abreviando. O evangelho está sendo pregado nas ruas, não nas igrejas evangélicas. Porque as igrejas evangélicas estão fazendo comércio com o evangelho. Entendeu? Outra palavra aqui em Atos. Capítulo 4. Falavam eles ainda o povo quando sobre vieram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem a eles, o povo, anunciaram em Jesus a respeito da ressurreição dentre os mortos. Prenderam e recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos do que ouviram a palavra acima subiram no número de quase 5.000. Quanto mais eles perseguiam, irmão, mais a igreja prevalecia. Quanto mais eles cresciam, quanto mais eles pregavam, quanto mais eles proclamavam a ressurreição, a verdade do evangelho, mais o império religioso e político perseguiam eles. E mais a igreja crescia. É na hora da perseguição que a igreja cresce. Eles foram presos, foram mortos por esse sistema. Eles foram mortos. Então não conte com facilidade com político. Não conte. Sabe quem elegeu o Hitler? A própria igreja evangélica e católica. A própria igreja, os padres e os pastores na época que pediram para o povo ir lá votar em Hitler. Que Hitler era isso, quando de repente Hitler, depois de uns anos, virou a cabeça, começou a adorar os demônios. Se mostrou quem é, né? O espírito do anticristo. A próprios pastores e a igreja católica incentivou
povo a votar em Hitler. Então, temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado. Se votar em Bolsonaro, se envolver com política, irmãos, vão tomar na cabeça, irmão. As coisas não vão melhorar, as coisas, a tendência é piorar, cada ano piorar. As coisas estão escancaradas. Escancarada. Você abre a internet, é gente ensinando a você entrar na maçonaria. Tem um velho cabeça branca incentivando o povo a fazer maçonaria. Apologia, ideologia de gênero e muitas outras coisas. E as pessoas têm medo de pregar a verdade, sabe por quê? Porque tem medo de morrer. Porque tá pensando nessa terra, tá pensando nesse mundo aqui. Tá pensando que aqui é banho-maria. A igreja tem que se posicionar no evangelho, não em política. A igreja tem que se posicionar indo pra rua, pregar o evangelho. Tirando o católico da idolatria, tirando o bruxo da maçonaria, tirando o bêbado do bar. A igreja tem que lutar pelo evangelho, pregando. Porque aí as almas são salvas e as pessoas deixam de adorar o mundo. É indo pras ruas, não é em templos. Não é ficando sentado em templos e pastores incentivando o povo a votar. Porque essa igreja morna aí, irmãos, no momento certo ela vai cair junto com a Babilônia. Ela vai cair, irmãos. Os muçulmanos estão crescendo numa forma tão estrondosa, tá virando uma praga na Europa. Você sabe por quê? Porque eles vão pra rua proclamar a fé deles, a fé de Maomé. Agora os cristãos estão aí, ó, dentro de casa. Estão aí incomodados, não conseguem entregar um panfleto, irmãos, para alguém, não consegue evangelizar a família, falar a verdade para a família, falar a verdade para o filho, falar a verdade para os pais, falar a verdade para os vizinhos. Tem medo de falar. E os muçulmanos crescendo. Irmãos, os muçulmanos estão tomando conta da Europa e está chegando no Brasil. E essa igreja morna vai se sucumbir, viu? Vai se sucumbir essa igreja morna. Só vai ficar os cristãos verdadeiros. Na Rússia, irmão, na cortina de ferro, os cristãos eram mortos, não tinha Bíblia para ler. Não tinha Bíblia para ler. Eles não tinham Bíblia para ler. Stalin tirou as Bíblias. Mussolini tirou as Bíblias todas, queimaram as Bíblias. As pessoas foram ter Bíblias depois de 40 anos. Mas eles cresciam, irmão. Porque a Bíblia está dentro deles aqui, ó. De tanto eles lerem e buscar o Senhor. Então fuja da política, irmãos. Os apóstolos foram presos e mortos por causa da política. Eles foram carcerados por causa da política e da religião. Mas eles não estavam interessados em agradar esses caras. Estavam interessados em agradar o Senhor. Toda autoridade que entrar, temos que respeitar, temos que orar por ela. Mas nosso papel como cristão é pregar o evangelho. Pregar a palavra de Deus. 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo, Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é desfazer aquele que o alistou. Nenhum soldado de Cristo se envolve com os negócios dessa vida. Amém? Então não se envolva com política, irmão. Foge desse laço. Pare de votar, busque o Senhor e comece a fazer a vontade do Senhor. Porque os governos vão entrar e cada dia, cada ano que vai entrar, vão ser pior que o outro. Entendeu? Não temos liberdade para pregar evangelho aqui não, viu, irmãos? Fica acreditando nessa liberdade mentirosa que esses políticos falam, que pastores falam não, viu? Porque é só ir pra rua. Comece a ir pra rua pregar, aí você vai ver que é liberdade religiosa, viu? Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.